Martins Plásticos, há 54 anos, atendendo a cidade de Petrópolis. E as melhores condições de pagamento para você. Olá, Petrópolis! Toda segunda, quarta e sexta estamos ao vivo aqui na TV Cidade de Petrópolis, o canal 16 da Tech Cable, a partir das 11h30. Tem também 8h30 da noite e outros horários de reprise, onde você nos assiste e participa com a gente. A sua participação é sempre muito importante para juntos construirmos uma Petrópolis melhor. Aguardo vocês! TVC 16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Nosso programa de hoje traz a prata da casa. Uma pessoa, além de ser do círculo de amizade nosso há muitos e muitos anos, uma pessoa que tem uma simpatia e um conhecimento fabuloso na área jurídica. Nosso entrevistado de hoje é Eduardo Gontijo, família tradicional aqui da cidade de Petrópolis, irmão de uma grande figura, Marcelo, da escola de condutores, Marcelos, autoescola, irmão da Miriam, minha colega de banco escolar. Enfim, a gente fica assim muito satisfeito de receber um valor da nossa terra formado na UCP, em Direito, provavelmente nos anos 90, 93, e é motivo de muita satisfação. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante na vida de todos os que utilizam serviços de administração condominial, condomínios, síndicos profissionais. Nós vamos tratar disso tudo. Mas, primeiramente, queria dar bom dia, boa tarde, boa noite para o meu amigo bom dia, Eduardo boa tarde, Gontijo. boa noite. Marcos Falcone, é um prazer, muito obrigado por essa oportunidade. É uma honra muito grande estar aqui no seu programa. Você sempre foi uma pessoa muito próxima e uma pessoa muito positiva em tudo que faz. Essa é uma característica sua, de ir direto ao assunto? Eu procuro ser muito prático, Falcone, porque a gente, hoje em dia, o tempo está correndo tanto, mas tanto, quando você começa na semana, segunda-feira, quando você vê, já é sexta. Amanhã já é sexta. E aí a gente não pode perder tempo, né? Hoje a gente não pode perder tempo. Então, eu procuro ser o mais prático possível. Você é casado, filhos? Sou casado, tenho 3 filhos e 2 netas. Mas não parece com essa cara de menino, 2 netas? Foi, 2 netinhas. É mesmo? A Manuela e a Alice. Isso te modificou? Muito, muito. A maturidade vem chegando, vem se adaptando e a gente muda, né? E na hora que coloca o netinho no colo? É bom demais, né? O coração, como é que fica? Criar, como dizem, né? Criar filho dos outros é melhor ainda, né? As responsabilidades ficam para lá e os prazeres vêm para cá. O avô vem para estragar, né? Que bacana, né? Muito bom. E qual é a idade deles? Tem 6, a Alice, e tem 4, a Manuela. Então você não é avô novo, não? Já tem um tempinho, né? Já está calejado, né? Bom trajeto aí percorrido, né? Formado na UCP em 1993. Alguns colegas que você gostaria de relembrar? Temos vários, né? Muitos até nós não temos mais conhecimento de onde estão, foram para outras cidades. Mas aqui em Petrópolis existem muito. O Luiz Carlos Roderbaum foi escrivão de cartório, 11º ofício muitos anos. Paulo Burger, que é um policial rodoviário. A gente faz assim uma amizade com alguns, né? E a gente tem aquela nossa turma. Mas a turma em si era muito boa. Afonso Botelho, que é juiz da Doutor Afonso. Luiz Cláudio, que é da primeira criminal, também é da nossa turma. Olha. Entendeu? Então é assim, foi uma turma boas companhias, boa. Hein? Boas companhias, boas. E são pessoas assim que eu gosto sempre de falar que eles não mudaram, né? Porque normalmente quando você diz assim, a pessoa passou no concurso, é juiz, modifica. Não.
eles não mudam. Agora, eu sei da minha condição de advogado e sei da condição deles de juiz. Então eu chego com todo respeito, lá dentro é excelência, sim senhor e não senhor. Agora aqui fora nós somos amigos. Né? Que bom, né? Quando há essa separação das exatamente. coisas, né? Tem que ser, né? Colégio em que você estudou a sua vida quase toda. Rapaz, foi uma boa lembrança, né? Colégio Werneck. Colégio Werneck, no qual você também esteve por lá, né? Verdade. Minha vida inteira foi lá e depois a UCP. Minha mãe era funcionária, né? A sua mãe, ela me ensinou muita coisa. Que bom. É verdade. Eu também tive o mesmo sentimento. Mas, assim, que bom que ela passou por nós, né? Agradeço por ela ter sido a minha mãe aqui, né? Nessa esfera. E, realmente, muitas pessoas falam muito bem dela, gostam muito dela. E muitas personalidades aí, né? A sua mãe, ela tinha uma maneira muito particular de ensinar. Uhum. Né? É verdade. Tinha um carisma, né? Ela fazia aquilo com gosto. Ela tinha uma voz um pouco rouca. Isso, lembra? Isso, E a sua mãe olhava para a gente, assim, parecia que ela estava perfurando a gente com o olhar quando ela se desagradava, né? Isso, de alguma coisa. Isso, você lembrou uma coisa que é verdade. Hoje em dia não existe mais isso, mas naquela ocasião os nossos pais olhavam para nós, a gente já sabia, opa, fiz alguma coisa de errado aqui. Mas né? também, eu acho que naquela época existia um negócio que está rareando agora, né? Que é o respeito pelo mestre. Né? Isso. Sua mãe era uma excelente professora, né? Ela tinha aquela imagem, o coque, né? Que era particular a maioria das vezes, lembra? É verdade, coque sempre e tal. assim. E eu garanto para você que a maioria dos alunos do Colégio Werneck lembra muito da sua mãe. Lembro. E até após o falecimento dela, até já faleceu também a professora Ângela, né, Werneck. Sim. Ela fez uma homenagem lá à nossa mãe. E naquela época ainda do colégio edificado, tinha uma sala com o nome dela. Nós tivemos lá uma solenidadezinha, foi uma coisa muito bonita, bacana, muito marcante. Né? Eu dei assim também sorte de ser colega de banco escolar da sua irmã, da Miriam. A Miriam. Isso. Bochechinha sempre sorridente, bacana. É verdade. Eu não a vejo há muitos anos, ela está bem? Está bem, já está aposentada. Foi professora também durante a vida inteira. Que bacana, né? Seguiu o que nossa mãe era e hoje está aposentada e está aqui, está em Petrópolis, está na cidade. Né? O que a gente pode fazer é sempre lembrar que a maçã não cai longe do pé, né? Uhum. Vocês todos filhos, você, o Marcelo, que eu conheço também muito bem, são pessoas que atuam na vida da cidade. Uhum. No seu caso, por exemplo, como advogado, criminalista que não advoga para vagabundo. Não, isso não. Faz a parte civil. Civil, família. Trabalhista. Isso. Só não faço previdenciário, porque aprendemos na faculdade, quando fazemos a faculdade aprendemos, e depois no 6º ano você escolhe. E é uma coisa assim que eu vi muito demorar. Tem colegas que me contradizem, mas para mim eu não vejo assim. Demora muito, eles recorrem e muda toda hora e nunca podem. Então é cansativo, perde-se tempo. Requer uma atenção dioturna, né? Sim, a mudança da legislação. Que às vezes é feita uma petição baseada em alguma coisa que caduca. Isso aí, é isso mesmo, né? Você partiu há alguns anos, talvez 10 anos ou 12 anos que você começou a ser síndico? Sou há 12. 12 anos. 12 anos. Fala para mim dessa experiência de ser o cara que diz pode ou não pode, de ser aquela pessoa que tem o regimento do prédio como a sua Constituição. Uhum. Como é que foi isso na sua vida para se encaixar nesse novo perfil? Isso, eu quando comecei, Falcone, como síndico no edifício Vitrine, ainda não existia reconhecida a pessoa do síndico profissional. Sim. E então eu tinha condições de fui eleito, teve uma assembleia, fui eleito, isso há 12 anos atrás. Como proprietário. Proprietário. Sim. E aí fiquei até hoje. Mas surgiu nesse meio caminho essa oportunidade e a presença da figura do síndico profissional.
E como, sem falsa modéstia, consegui adquirir um know-how, um conhecimento, uma prática. E aí me interessou que eu pudesse fazer isso, prestar esse serviço em outros prédios, aqueles que precisassem, que quisessem me ter como um síndico profissional. E aí apareceu essa oportunidade. E hoje em dia eu vejo assim, para o condomínio é uma posição muito mais cômoda, porque é uma pessoa estranha, entre aspas, ao condomínio. Então, o que a obrigação do síndico? Ele cumpriu o que está no estatuto do prédio. Entendi. Agir tecnicamente. Tecnicamente. Então, não é porque o Falcone é meu amigo e é meu vizinho, ele pode, mas o de cá não pode. De jeito nenhum. Então, isso na vida mesmo, nós temos que ser imparciais. Imparciais. Então, vamos aplicar. O que pode? É isso? Então, isso vai ser aplicado. Você, como advogado, vai ser tratado de forma imparcial também na hora de uma causa, Não na é? hora de qualquer pendência judicial. Exato, exatamente. É isso aí. E é muita gente que te procura o dia inteiro sobre essas dificuldades das unidades, que você hoje parece que é o síndico aqui do edifício Rejan. Vitrine isso. Rejan. É porque eu tenho uma unidade lá, estou piorando. E do Regente. Do regente, Isso, né? Está na linha de frente. Isso. Como é que você administra isso? São muitas pessoas, são muitas unidades? São assim, prédios, condomínios diferentes. Né? As finalidades, né? O Vitrine é estritamente comercial. Agora lá não, lá é o misto, que é o comercial, porque tem a galeria sobre loja, Sim. e tem o residencial de 11 andares. Então dá um pouco mais de trabalho, né? Mas é o que eu disse, com esse tempo que a gente vem vendo tanta coisa, vai adquirindo experiência, e acredito que mais à frente a gente vai falar, eu tenho uma turma junto comigo. Então eu fico assim mais tranquilo para assumir uma responsabilidade dessa. Né? Porque as coisas acontecem assim, da noite para o dia as coisas acontecem, você tem que ir lá e remediar. Porque o síndico não é o Harry Potter que tem uma varinha de mágica, Magic Wand e resolve qualquer problema, não é isso? Principalmente, Falcone, em se tratando que são prédios antiquíssimos. Regente é de 1964. Meu Deus. Entendeu? Então, lá ainda existem tubulações Barbará. que são daquela época. Ferro fundido ainda, né? Entendeu? E uma coisa incrível, tem obras, tanto aqui no Vitrine quanto lá no Regente, você vê coisas assim, um cano de água, por exemplo, de incêndio, que passa por dentro de um concreto. Então, como é que você vai adivinhar? Hoje você não tem plantas. Não tem a planta da hidráulica, não tem a planta da elétrica. A gente começa a ver e aprender aonde passa isso, passa aquilo e assim vai. Se for substituir quebrando, pode causar um problema estrutural, né? Quebra no lugar errado. E aí, né? Outro dia mesmo lá no Regente aconteceu uma coisa, uma unidade fazendo uma obra no banheiro e foi remover o piso desse banheiro, ele acertou o cano do tubo da água de incêndio. Ai. Um picozinho Uma que pressão começou, violentíssima. aquela pressão, 11 andares com um tubo cheio de água, começou a vazar, consequentemente foi para a sobreloja, consequentemente na galeria começou a vazar e tal. E aí a gente corre para fechar registro, para esvaziar a tubulação. E isso acontece justamente em horários assim complicados, né? Esse, graças a Deus, foi logo de manhã e aí a gente pôde remediar o mais rápido possível. Né? Tem que ter junto da sua força de trabalho outros companheiros, né? Pessoal da elétrica, pessoal da hidráulica, pessoal da parte predial. Isso aí. Tem que reunir essas pessoas. Você tem que ter uma turma realmente para te alicerçar. Porque minha formação é direito, né? Eu não sou bombeiro hidráulico, não sou eletricista. Então, quer dizer, eu vejo a nossa vivência nos dá essa oportunidade de você passar a conhecer certas coisas. Pelo menos selecionar a área de Mas não é a nossa prática. socorro, né? Mas não é a nossa prática. Né? Eu sei hoje identificar uma coisa, não, isso é grave, tem que ser agora, imediatamente. Não, isso aqui pode aguardar amanhã, ele vem, vai fazer, enfim, entendeu? Então, mas eu tenho que ter essa retaguarda, porque senão... São pequenas cidades, não são, Eduardo? São pequenas cidades. Quantos funcionários e quantas pessoas transitam aqui dentro o dia inteiro? É verdade. De funcionários nós temos uma turma de 6 funcionários em cada um, porque é aquele horário 12 por 36, trabalha um dia, folga o outro. Então nós temos um faxineiro e um porteiro durante o dia e à noite um porteiro, entendeu?
É assim, nos 2 prédios, são 6 funcionários. E todo mundo ligado em tudo, né? Porque tem um problema, um negócio chamado responsabilidade civil. Por exemplo, está chovendo lá fora, por exemplo, molhou aqui a pedra mármore na entrada, Já passou sabe. o cidadão ali, se não tiver sinalizado, ele escorregou, se machucou, pronto, lá está o prédio enrolado. Isso aí. Eu, na ocasião, você falou isso agora, eu me lembrei aqui no Vitrine, nós fizemos a substituição do piso, daquelas pedras de piso. Antigamente era ardósia, mas se tornou... Ardósia naquela ocasião era bonito, né? Ficou uma coisa bonita, mas se tornou obsoleto. Então, vamos trocar. E fizemos um sacrifício, conseguimos. E aí colocamos o granito. Até muito bonito, mas ele vem desgastando, isso é normal. Vai polindo, né? Vai polindo, exatamente. A gente tem que sempre fazer um tratamento, usar produtos, enfim. Mas na ocasião, foi o que você falou, o negócio das chuvas. O pessoal falou assim, isso vai ser um perigo, hein? Isso vai dar acidente toda hora. Isso não pode. Não é bem assim. Isso tudo foi programado com antecedência. Nós procuramos saber se realmente isso acontecia. Lógico, quando chove, primeira coisa que os funcionários fazem, colocar os tapetes nas 3 entradas do prédio, que é para precaver. Sinalização em tudo. Sinalização nas entradas e no meio do corredor. E ele fica praticamente na galeria enxugando. Porque as pessoas... Quantas pessoas entram com guarda-chuva aberto, Falcone, dentro da galeria? Vem lavando tudo. Né? Eu até brinco, eu falo, será que está com vazamento aqui? Ou então fecha e dentro da galeria sacode, né? Então, quer dizer, a precaução tem que ser grande, a vigilância tem que ser direta, mas direta. Como é que é lidar com um público tão heterogêneo assim? A gente tem aqui armazenamento, aqui do prédio do edifício Vitrine, né? Armazenamento de materiais dos ambulantes, a gente tem as pessoas de lojas no primeiro andar, no segundo andar. Como é que é isso? Como é que fica essa dinâmica? Há 12 anos atrás, havia uma situação aqui dentro do prédio. Dali em diante, nós começamos a vislumbrar que determinadas atividades não poderiam mais acontecer, porque estavam causando prejuízo para o condomínio, consequentemente o condômino. Risco de alguma coisa? Danificar. Entendi. Porque assim, hoje, por exemplo, no Vitrine, tem algumas restrições de atividades que não podem ter dentro do edifício Vitrine. No regimento, né? Isso foi decidido em assembleias. Entendi. Em assembleias. E aí passa a ser lei dentro do condomínio. A pessoa vem aqui, os porteiros já estão orientados, a gente procura falar com a maioria das imobiliárias que administram unidades aqui e lá, dizendo, olha, quando for alugar, peça para ir à portaria para saber quais são as restrições. Porque às vezes você faz toda a documentação, você aluga e tal. Eu quero montar um depósito, seja lá de que material for. Chega aqui, não, olha, depósito não pode. Justamente por causa disso. O que o depósito estava gerando? Os transportes com carrinhos cada vez maiores, fizeram um armário grande para carregar materiais, para guardar nas salas, mediram a porta do elevador e construíram um armário. E aí aquilo vinha arrastando a parede, quebrava o elevador. A porta, às vezes, do elevador automática, conforme ela vinha fechando, ele estava entrando. Chegou o caso de... Empenar a porta. Acabou, empenou a porta. Nós tivemos um prejuízo tremendo. Então, determinadas atividades, nós decidimos por bem não deixar mais aqui. E horários também, né? Horários, exatamente. Como nós temos ainda... Hoje, uma sala só de depósito dos vendedores ambulantes, e são muitos, porque eles vêm, alugam, um vem e aluga a sala, e ele subloca para vários outros. Entendi. Dividir a despesa. Isso, para dividir a despesa. E são muitas bolsas, muitas salas, porque são muitos materiais, né? Então, nós determinamos um horário, tanto de saída das mercadorias, quanto do retorno à noite, porque estava tendo confronto com os demais usuários que vinham aqui procurar os escritórios, consultórios, sindicatos, enfim. Então, foi determinado que o prédio abre às 7 horas. Isso está no estatuto, não pode ser mudado, a não ser com uma assembleia específica para isso. Então, de 7 até às 9, eles retiram os materiais. Quantos condôminos são? Nós temos 110 unidades. Porém, por exemplo, tem aqui embaixo o açougue, que ele ocupa mais de uma unidade. Entendi. Então, em movimento, em atividade, nós temos, na verdade,
103 unidades. Quando a pessoa tem 4 unidades, ela tem 4 votos? É isso? 4 votos. 4 votos. Isso. E 4 cotas condominiais. Um buraco no bolso. Né? A questão de chegar a consenso nessas reuniões, o pessoal frequenta mesmo? Tanto aqui como... Não, infelizmente. Infelizmente. Eu gostaria que a maioria viesse, nem que fosse para dar sugestão, para reclamar, entendeu? Porque isso a gente sente falta. Quem loca O locatário. Ele tem também voto? Ele pode participar? Pode participar. Agora, para votar, ele tem que ter uma procuração com firma reconhecida do proprietário, do senhorio. Representando seria a opinião do com poderes específicos para aquilo. Citado lá, né? Isso aí. Isso em todos os condomínios, todos, né? Isso é geral. Isso é geral. É regra geral para isso, geral. Né? Isso aí. Existe alguma maneira, por exemplo, de eu ter alguma regra na legislação, nas coisas do condomínio, né? Na lei orgânica lá do condomínio. Na convenção. Da convenção. Desculpe a ausência da palavra certa. Que possa ser contra a legislação estadual, municipal ou constitucional? Tem alguma coisa? Não tem como. Por mais que ela seja soberana, ela é soberana, mas porque o que acontece? Se um condomínio faz isso, decide uma coisa dessa numa assembleia, ela vai bater de frente porque você vai poder ingressar com uma ação para discutir aquilo ali e vai cair por terra. Por mais que ela seja soberana. Não tem como. Entendi. Entendeu? Isso na maioria das coisas acontece assim também, sem né? dúvida. Eu acredito assim, de uma questão de bom senso. Antes de se decidir uma coisa, você tem que ter um amparo jurídico para saber se é viável. É como se fosse na Câmara a Constituição uma comissão de Constituição e Justiça que examina para saber se há algum entrechoque por leis maiores. Isso, é colocado em discussão. Existe o corpo do conselho de cada condomínio, tem um conselho. Entendeu? Ele é nomeado no ato. Quando tem a votação, síndico. De 2 em 2 anos tem a votação. Nomeia-se não, é eleito o síndico, tem que se eleger também o conselho. Você já teve aqui alguma chapa de oposição nesse tempo todo? Já. Pessoal querendo... Isso é bom, né? O pessoal querendo ter outras ideias, né? Isso é bom, né? Eu não sou o dono do condomínio, né? Uma vez até tem um menininho aqui, eu vou te contar um caso engraçado. Eu estava lá embaixo na portaria, aí o elevador chegou, esse menininho chegou, a mãe dele trabalha aqui no prédio, e aí eu entrei, ele ficou me olhando, você é o dono do prédio, né? Eu falei, eu? Eu não sou dono nem lá de casa, pô. É verdade. Ainda brinquei com ele. Mas ele falou assim de uma forma... Você mas é o a dono criança, prédio, na né? sua inocência, né? É assim, aquele é o síndico. Não é nada disso, né? Existe aqui em Petrópolis alguma entidade de classe dos síndicos? Tem, e muito boa, por sinal. Muito boa. É o SICOP, o Sindicato dos Condomínios. É o patronal, né? Na verdade, né? É o patronal. Porque tem o sindicato dos porteiros. O que faz o equilíbrio, né? Isso aí. Tem o sindicato dos porteiros, né? Não sabia. Isso, tem. Ali na 16 de março, há muitos anos. E, inclusive, eles também têm uma unidade aqui conosco no Vitrine. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores faz parte do nosso conselho, aqui no Vitrine, entendeu? E tem esse que é o patronal. O clima de contato é bom? É tranquilo. Muita cordialidade. Todo mundo visando o bem do relacionamento, tanto de um lado quanto do outro. Né? Quando tem o dissídio, isso tudo é discutido entre eles. Né? Tem o SICOP com os desempregados. Quem é que gera esse número mágico para dizer tem que aumentar tanto ou vai manter por um... Tem um mecanismo para isso? Parte primeiro dos trabalhadores, né? do Sindicato dos Trabalhadores. E aí entra a inflação e entra uma série de coisas, né? O pleito deles, né? Eles pleiteiam isso. Isso aí. Aí vai para o sindicato patronal. E aí vem a contestação. A contraproposta. Proposta, aí vem discutindo. E aí negocia-se. Isso aí. E é sempre tranquilo também? Sempre. Às vezes atrasa um pouco, porque não é só a questão do percentual de aumento. Então, vem outras reivindicações, algumas até muito justas, entendeu? Tipo, assim, cesta básica, tem um uniforme que o condomínio é obrigado a dar.
Então tem assim... Também não sabia. É obrigado. Se exige... Sem desconto, sem nada. Nada. Olha. Tudo por ônus do condomínio mesmo. Entendeu? Até a manutenção, né? Porque se gasta sapato, gasta calça, camisa. E aí temos o uniforme do porteiro e o uniforme do pessoal da limpeza. É fundamental que esteja todo mundo bem reconhecido, né? Para que as coisas andem. Isso, né? Eu costumo fazer, tenho até que renovar agora a identificação por crachá. Que eu gosto que apareça a foto do funcionário com o nome, para a pessoa que vier saber com quem está lidando. Exatamente. Aí eu falei com o senhor Roberto, falei até com no o senhor caso de uma dúvida Marco. qualquer, tá? Exatamente. Né? Nessa sua caminhada, você teve algum tipo de situação que te deixou assim, sem ter para onde ir, por exemplo? Um caso aqui dentro do condomínio que aconteceu alguma coisa extra, alguém se machucou, alguma coisa que teve participação policial, alguma coisa diferente assim? Nós tivemos aí de acidentes, graças a Deus até hoje não tive essa infeliz experiência, mas algazarra. Teve uma época que o carnaval foi na Paulo Barbosa, Sim. né? E aí esse lado de cá começou a movimentar muito. Nós temos aqui ainda, dentro da galeria do Vitrine, uma lanchonete e ele serve almoço, né, da família Laranja, pessoas muito boas, excelentes, eles servem almoço, enfim. Mas na época do carnaval, o movimento deles aumentou muito grande. E nós tínhamos na época, e temos até hoje, que cumprir nossos horários com a questão do fechamento dos portões. Hoje, por exemplo, nós temos 3 portões de entrada aqui no Vitrine. Os 2 laterais, um para a praça onde estão os camelôs e o outro em frente ao bar do Laranja, fecham às 20 horas, foi decidido em assembleia. Para que nós pudéssemos centralizar no portão principal, que está à vista do porteiro, aquela questão a partir do horário das 20 até as 22, que é o horário que tem que se fechar todos os portões, e ficou uma coisa mais centralizada. E aí vinha o problema, um movimento tremendo na rua, dentro da galeria, e para fechar os portões às 22 horas. Eu tive que admitir 2 seguranças para deixar aqui junto com o funcionário da noite. Pedissem as pessoas para... E fechar, tem que fechar, e esperar esvaziar. Aí foi meio complicado. Para quem pensa que esse negócio de ser síndico é uma repetição dioturna de fatos, aí está uma comprovação que se a pessoa não tem jogo de cintura, não tem visão, ela consegue criar problema para ela mesma, né? Isso aí. Falcone, eu procuro agir sempre da forma assim... Preventiva. Vamos evitar. Às vezes os ânimos ficam mais acirrados, e eu também digo que se você vier com educação para falar comigo, eu vou lhe explicar com educação o que está acontecendo, o que eu tenho que agir, como eu tenho que agir. Porque se eu tenho obrigação, né, como síndico, porque se eu não o fizer, quem vai responder sou eu. E as pessoas às vezes não entendem isso, entendeu? Não é, o síndico não quer. Não é o síndico. Está no estatuto, foi decidido em assembleia. Então compareça à assembleia e vamos modificar. Não, e lei é feita para ser cumprida. Então a convenção de condomínio é a lei maior desse espaço aqui que nós todos habitamos. Eu sempre digo isso, a pessoa vem a mim com educação, vai ter educação. Agora, se pisar no meu calo, eu também vou ter que pisar no calo, não vai ter jeito, Essa é a minha personalidade, eu sou sincero. Não, e é uma atitude tomada em nome de todos. Exatamente, é obrigação. Eu não estou fazendo um favor, eu não quero aquilo, eu quero isso. Não, o que eu tenho que fazer? Eu sou obrigado a fazer, é diferente. Não? A gente vai para o primeiro intervalo comercial. No retorno, eu gostaria de saber quais são as vantagens de se ter uma administradora, o que o síndico profissional faz, o que ele não tem a capacidade de fazer em função da sua atividade profissional, né? Perfeito. E a gente vai explicar, porque muita gente quer saber. Voltamos em 1 minuto com o Eduardo Gontijo, o homem da vez hoje aqui. Voltamos já já. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos.
Inverno chegando e eu estou aqui com o melhor amigo das donas de casa. Os pisos laminados, vinílicos, carpetes, só aqui na Carlins Plásticos. E ainda tem mais, mão de obra própria. Persianas horizontais, verticais, motorizadas, só tem aqui na Carlins Plásticos. Carlins Plásticos, há 54 anos, atendendo a cidade de Petrópolis. E as melhores condições de pagamento para você. Oi, eu sou a Mônica. E essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Voltando com Abrindo o Jogo, hoje entrevistando Eduardo Gontijo, advogado, o homem da vez hoje aqui no programa. Eduardo, vamos partir agora para uma parte mais elucidativa para quem gostaria de conhecer um pouco mais sobre administração de imóveis. É constituído o condomínio de um prédio novo, construiu-se o prédio. É feita a convenção de condomínio, parece que é o nome disso, né? E aí os condôminos se olham e perguntam, o que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Hoje em dia, Falcone, você tem que dividir as tarefas, porque eu sou advogado. Claro. E síndico, a parte jurídica, eu estou aqui para analisar o que é bom, o que não é, o que pode, o que não pode. Mas vamos exemplificar com uma pessoa, um síndico que não tem essa formação. Ele não é nem advogado, não é um contador, ele tem outra profissão, outra formação, enfim. E aí ele vai precisar, o que nós falamos, da retaguarda. A gente vai ter que ter pessoas trabalhando conosco. E aí entra a administradora. Quando nós contratamos uma administradora, eu sempre falo, é o pacote completo, né? O prédio aqui tem administradora? Tem administradora. Sim. E faz parte, esta administradora, quero frisar aqui, faz parte dessa turma que trabalha comigo. Se eu hoje, amanhã, assumir um outro condomínio, eu tenho a minha turma completa para levar para lá. Questão de confiança. Questão de confiança. É como se fosse um cargo de confiança. Garantia de resultado. Isso aí, é isso aí. Pode errar, mas não conscientemente. Exatamente. E aí, o ideal é você contratar essa administradora. Lá vai ter o contador, lá vai ter o departamento pessoal, lá vai ter toda aquela assessoria, né, contábil Entendi, que para há manter os encargos em dia. Os impostos, a emissão de boletos, a simples emissão de boletos para pagamento da cota condominial, isso é tudo com eles. É tudo com eles. É uma mão de obra. Para nós seria, mas para eles não. Está incluído na prestação de serviço. Isso aí, entendeu? Então, todo mês eles emitem, eles enviam, eles fazem a contabilização, fazem o caixa e a gente acompanha, logicamente. Eu tenho essa nossa administradora, que tem à frente o Ademir, que é o contador, Ademir Fernandes. Emite relatório para você. Emite relatório, e fora o contato que nós temos quase que diário. Tem horas, às vezes, assim... O Ademir fica onde? No edifício Santo Antônio, segundo andar, é Decom Contabilidade. Decom Contabilidade. E aí o que acontece? Às vezes, aqui no Regente, nós tivemos um gasto, porque tivemos que fazer uma substituição muito grande da água da tubulação da água de incêndio, que apodreceu dentro da parede,
e o registro estava fechado, sem água, enfim. Aí nós tivemos substituída, tivemos um gasto um pouco maior. E com isso, o Ademir sempre em contato comigo. Eduardo, olha, o caixa esse mês já baixou porque, ó, por causa disso, tal, dá uma segurada, aí a gente dá aquela respirada, deixa fazer um pouquinho de caixa. Mexe com mínima, isso? Porque hoje deixou de ser um processo de conhecimento. Hoje, o devedor de condomínio, o processo é de execução. Não tem audiência. Entendi. Não tem audiência. Ah, não tem audiência? Não tem audiência, é execução. Ou paga, ou paga. É feito como? Uma penhora? E, primeiramente, ele vai ser citado para pagar. Você pagar em tantos dias, se passar de tantos dias, você vai ter um acréscimo de tantos %. E se não pagar mesmo assim, esse bem vai ser penhorado. E vai a leilão? E vai a leilão. Isso aí. Rapaz, isso aí. Fizeram talvez esse processo assim, isso tem um nome, né? Um processo que é muito curto, né? Para incentivar as pessoas a não ficarem postergando os pagamentos. Eu creio que tenha sido, porque anteriormente, quem não pagar, no boleto vinha impresso. Se você não pagar até o vencimento, você vai pagar 20% de multa. E dependendo do valor do teu condomínio, 20% é uma coisa exagerada. Isso acabou. Você hoje só pode cobrar 2% de multa no máximo. Então, para aí que o pessoal ficou de corpo mole mesmo, né? Então, para compensar isso, veio essa figura no Código de Processo Civil, que acabou, não tem... Isso foi coisa recente, não é? Não muito, 4 anos, 5 anos. Aí acabou aquele negócio de audiência, eu quero parcelar. Não, é execução. Execução, acabou. É ou leilão, paga, ou paga. Paga-se os débitos, é feita uma conta de chegar, juros, devolve o que devolve o que não for de direito. Você calcula Tchau. Valor da cota condominial, juros, multa, honorários de sucumbência do advogado. 20%, custa 30%? 25, 30, depende, 20, 25 a 30. Custas que você paga, que recolhe de greve, claro. Isso tudo está embutido no débito da pessoa. Então, isso é um prejuízo, hein? E ele tem que contratar um advogado para fazer essa defesa. Né? Ele não pode ir em juízo sem advogado. Então, é complicado. Né? Então mudou bem, né? Isso, e com isso nós temos o mínimo de inadimplência. Às vezes, assim, acumula 2 parcelas. A pessoa se apertou, a situação está ruim, tudo bem, vai lá, paga. Vou fazer uma pergunta que não vai te deixar muito confortável, que não me deixaria. Como escolher uma boa administradora? Para quem está vendo a gente em casa aí, e vai partir do zero, ou está insatisfeita com o que tem, não precisa nomear. Sim, claro, né? Claro. Não, Falcone, é aquilo que eu te falei. O Ademir, já nos conhecemos há muitos anos, já conhecia o trabalho dele. Quando eu assumi a primeira vez como síndico, eu achei por bem substituir a administradora anterior e passar para ele, porque eu tenho nele uma pessoa íntegra. Porto Seguro. Uma pessoa íntegra, entendeu? É uma pessoa... Nós pegamos o vitrine no vermelho. Toda assembleia que tinha, tem que ter uma cota excepcional, cota porque para déficit orçamentário, essa era a nomenclatura. Toda assembleia, peraí, não é possível. Como é contabilizado lá, né? Eu falei, não é possível, porque o condomínio não pode ter lucro, né? Condomínio não se tem lucro. Você tem que arrecadar, a previsão orçamentária é feita dentro das despesas. Sim. Né? Você tem que, lógico, prever que possa acontecer um defeito, uma reservinha de uma caixa, obra, coisa assim. né? Sei lá, um monte de aspectos. Mas você tem que fazer a previsão orçamentária e apresentar e cobrar o valor. Pelo menos no 0 a 0. Divide pelos condôminos e você vai pagar as despesas. Pronto. É luz, é água, é telefone. Não, telefone aqui não tem. Água, luz. Não é uma empresa. Não é uma empresa para dar lucro. Não pode ter lucro. Não pode ter lucro. Quem fala assim, meu condomínio está... Nós hoje temos dinheiro em caixa. Hoje nós temos dinheiro. Mas, é isso aí. Justamente porque a administração é perfeita. A administração é perfeita. Entendeu? Então a gente consegue trabalhar, fazer obras sem cota extra. Você tem uma ideia? Agora, nessa gestão, nós estamos há 8 anos sem aumentar o condomínio. Não precisa, tem dinheiro em caixa. Para que nós vamos aumentar? Eu já ouvi assim numa das reuniões, você mesmo que não precise, você tem que aumentar nem que seja 0,5%. Não precisa. Eu sou contra isso. Não há necessidade.
tem dinheiro em caixa, as despesas estão pagas em dias, a folha de pagamento religiosamente paga em dia. Então, não precisa. Aqui nós estamos há 8 anos. Olha só. Sem aumentar. Tem, por exemplo, funcionários que ficaram aqui muito tempo e saíram por aposentadoria porque não podia mais trabalhar mesmo? Porque... Tem. Eu, na minha gestão, eu não peguei a saída por aposentadoria, não. Mas nós temos aqui o exemplo nítido. O Nelson, que é porteiro aqui do Vitrine, ele já deve estar completando 30 anos de Vitrine. Meu 30 Deus. anos. E está aí. E os outros estão aí há 5, 6, 7 anos. Até uma coisa que eu quero enaltecer também, a questão dos funcionários, tanto daqui quanto de lá. São pessoas responsáveis. Eu sempre digo para eles o seguinte, eu não sou babá de marmanjo. Eu não tenho que ficar aqui, o faxineiro, dizendo o cara da que tem limpeza, que vem cá, ó, fazer. limpa aqui, ó, limpa. Não. Você passou, o faxineiro tem que procurar onde está sujo e limpar. Eu não preciso fazer isso. Porque se eu tiver que passar a fazer isso, aí vai complicar. Aí vai complicar. Então eles são completamente competentes. Lógico que não agrada a todos, né? Nós temos aqui uma questão, uma proibição de vendedores ambulantes dentro da galeria e nos andares. É proibido. Mas às vezes, Marco, você vê a pessoa passar na portaria, uma saca, uma bolsa, você não identifica. sabe o que é. E aí, mas tem pessoas ali em cima que estão vendendo, mas quando a gente vê, por isso que foi instalado 32 câmeras aqui, que é para a gente monitorar. Mas essa questão é um pouco Com gravação, delicada. né? Com gravação. Isso aí, com gravação. Ajuda muito a segurança do prédio, né? Muito, principalmente à noite. E aqui a gente tem também um negócio que eu acho que é bacana, que é o pessoal educado. O pessoal tranquilo no trato ali. É muita gente que entra e sai nesse prédio o dia inteiro, né? Exatamente. A questão da segurança, como é que fica? Não, aqui à noite fica um funcionário, né? Sim. Ele pega às 19 horas e vai às 7 da manhã. Os portões fechados, com cadeados. Ele tem as câmeras de todo o prédio, tanto interno quanto Como externo, entendeu? E é aquilo que eu digo para ele, olha, chegar às 3 horas da manhã, quando a cabeça pesar, cuidado, porque a hora que você levantar pode ter alguém em pé na sua frente, tá? Então, olho aberto, capim mexeu, pau na preá, né? É isso aí. E aí o telefone ali está perto e a gente se monitora. E ali também tem uma televisão que ele pode ficar vendo ali para matar, né? Eles levantam, eles vão varrer, porque eles têm as obrigações. Não é que o cara da noite venha, fica sentadinho. estático ali. Não. Todo domingo à noite, por exemplo, a galeria é lavada por esse profissional da noite. Justamente para ocupar o tempo ele dele. tira os tapetes, eu já vi. Entendeu? Lava mesmo, esfrega. Nós temos a aparelhagem, a enceradeira para lavagem, entendeu? Bota os produtos, sabão, detergente, enfim. Justamente para ocupar o tempo e, ao mesmo tempo, quando chegar na segunda-feira, o condômito e o usuário... Contra tá tudo limpinho, direitinho. Está tudo certinho, entendeu? Nessa sua permanência já bastante longa como síndico aqui, teve algum funcionário pitoresco, alguém diferente, um cara que tinha um jeito diferente de lidar com as pessoas? Porque isso é sempre uma coisa para a gente ressaltar, né? Aquele cara que era bem-humorado e que acabava fazendo bom contato com condôminos, com todo mundo. Eu posso dizer que nós temos assim, a faixa etária aqui, ela diversifica. Tem mais novos, tem mais velhos, né? Os mais velhos, por exemplo, são os porteiros. E eles são, assim, muito educados, e isso eu passo sempre para eles. E eu nunca tive reclamação, Marco, de maus tratos, não, muito pelo contrário. Eles ganham muitas coisas, ajudam as pessoas dentro do possível, porque não pode se largar o trabalho para fazer serviço para particular. Né? Mas, você me ajuda, eu tenho que tirar um móvel de um lugar, botar para o outro, você me ajuda rapidinho, olha, meu café vai sair tal hora, eu vou lá, aí ele vai e ajuda. Então eles são receptivos. Na mudança da TV para cá, eles sofreram comigo. E eu não posso falar um ai. Todos eles foram prestimosos. Mas por quê? Por causa de horário? Horário e muito trânsito de material, uma confusão, a parte de elevadores, mas tudo funcionou muito bem. Porque nós faz parte aqui de um sistema. Mudando um pouco do assunto, mas eu vou voltar a isso. Nós tínhamos uma conta de luz, de energia elétrica aqui no prédio anteriormente, que chegou a custar R$ 3.500 mensais. Muito dinheiro. R$ 3.500. Hoje ela custa R$ 1.100,
está variando por aí. Mas nós tivemos que trocar toda a fiação da parte comum, substituir toda ela que já estava obsoleta. Os elevadores foram reformados. E aí o que eu quero dizer, faz parte dessa economia a simplificação do funcionamento dos elevadores. Nós deixamos um funcionando, porque ainda assim, não vou dizer um dia inteiro, mas na maior parte do dia não há demanda para 2 elevadores funcionando. Acontece muito dos 2 elevadores estarem lá na portaria, chegam 2 pessoas, entra um em cada elevador. Não tem aquela sensibilidade, não, vamos 2 aqui nesse, deixa o outro parar. Não, entra um em cada elevador, vai usar os 2. Então, o ser humano é muito individualista. Nós ficamos ali, perdemos tempo ali na portaria, observando o movimento, para saber a demanda, e aí chegamos à conclusão. Então, a questão da entrada e saída de material, às vezes há uma divergência aí na informação e há uma impossibilidade de subir determinados horários, justamente por isso também. Primeiro que existe horário determinado, pré-determinado e aprovado em assembleia. E segundo que fica um elevador fechado. Porque nós colocamos assim, ele não tem essa nomenclatura, mas a parte de serviço nós colocamos em um elevador, em uma cabina, justamente para não sacrificar as 2. Né? Pode arranhar, pode danificar, então fica uma só. Hora de uso, né? Exato, exatamente. E pelo fato, então assim, como é plantão, cada dia trabalha um porteiro, porque ele trabalha um dia e descansa o outro, cada um, entre aspas, tem o seu elevador para funcionamento. Hoje, quem está lá é o seu João. Seu João é o de cá, olhando para os elevadores do lado direito. Seu Nelson, do lado esquerdo. Então, quer dizer, trabalham. Uma coisa muito bacana essa experiência toda sua, né? O órgão que congrega os síndicos, que é a associação que você citou, Sicop, existem reuniões mensais para os síndicos conversarem, trocar experiências, porque isso que você está me falando, isso aí para mim é um aprendizado violento. Exato. Nada disso você recebeu de graça. Alguém chegou lá e disse, Eduardo, é só ler essa cartilha aqui que está tudo aqui. Está tudo aqui, não é isso não. É a experiência. Como é que... São as experiências que nós ouvimos também. E eles fazem isso. Hoje, coincidentemente, às 20 horas vai haver uma palestra que o tema é mediação condominial. Olha. Patrocinada pelo sindicato. Vai ser aonde? No edifício Nelson Saerp, é o Banespa. O Banespa, entendeu? Sim. Cujo o doutor Osmar, que faz parte do sindicato, ele é síndico lá daquele prédio também e faz parte do sindicato, junto com o Carlos Eduardo. Eles então já comunicaram a todos os síndicos, entrada franca. Eu acho que a maioria dos síndicos deveria estar lá. Condôminos podem ir também, podem, se interessarem? Pode. Entendeu? Então eles fazem esse tipo. Fiquei muito curioso, porque, veja bem, o cara vai jogar futebol, tem sucesso, escreve um livro. O outro cara é um médico famoso, vai lá, tem sucesso, escreve um livro. Por que um síndico não escreve um livro? Também pode, né? Também pode, né? Porque isso dá uma espécie de um manual de comportamento verdade. Com relação a essa estrutura não que só parece para o que meu é ego, né? Mas para servir de aprendizado, né? Para outras pessoas. Não, experiências vividas por um síndico. É verdade. Está lá, não precisa nem botar o nome, eu, Eduardo Gontijo, escrever. Não, está lá. Por Eduardo Gontijo, né? Mas não precisa nem botar o seu nome em epígrafe. Isso, no pedestal. Porque eu acho um negócio muito interessante. E as pessoas que, por exemplo, eu não sou do prédio, não conheço o prédio, eu chego ali, dou boa tarde, fico aguardando o elevador chegar. Primeira coisa, não fico com o meu corpo na frente da porta, porque isso é de uma... É comum acontecer, Falcone, é comum. Uma falta de habilidade, porque eu estou entupindo. Eu vou lá para o cantinho da parede e fico esperando, olhando o elevador chegar. Isso Quando chega, primeiro, deixa as pessoas saírem, para depois adentrar lá o elevador para poder subir. Será que as pessoas não têm noção dessa parte de civilidade no uso do elevador? Isso aí tinha que estar no livro. Um monte de coisas interessantes. Que a presunção é que você está vendo o elevador chegar, você presume que deva ter alguém ali dentro. Claro. Alguém vai sair. Claro. Eu não vou poder, eu vou entrar e vou deixá-la lá dentro e ela vai subir novamente. E são tantas coisas que a pessoa que é estranha a qualquer prédio não imagina que tem que acontecer para que o elevador suba e desça, para que a gente possa ter acesso rápido às escadas, para que a gente tenha informação do porteiro. Isso mesmo. Nós temos um projeto aqui por Vitrine, ali na portaria, que é modificar. Ali você vê
a portaria em horizontal, né? Sim. Ali a ideia seria fazer a portaria em vertical, você olhando para ela, em vertical, para que a escada, ao invés de sair atrás da portaria, ela saísse de um lado para deixar o acesso aos elevadores só para quem vai usar. Existe um projeto. Então nós vamos ver custos, enfim, porque até a estética vai ficar mais bonita. Porque ali, apesar de estar tudo no lugar, tudo bacaninha, tem muita madeira escura, fica um negócio assim, meio pesado, né? Esconde a escada. Muitas pessoas perguntam, como é que eu subo pela escada? Onde que é a escada? A escada está atrás, é isso mesmo. Entendeu? E ela, verticalmente, o porteiro ali vai ter visão dos dois lados. Você bota o blindex dos dois, já tem o blindex, né, que nós fizemos aí de uma forma bem ampla, né, para que ele tivesse visão. Claro. Ela tem um pouco, você pode reparar, ela é um pouco mais recuada para frente, recuada não, ela vai mais adiante, entendeu? Justamente para que ele possa ver os dois lados, entendeu? Mas tem esse projeto, justamente para facilitar. Só vai entrar ali para os elevadores quem vai usar os mesmos, né? Eu acho que essa visão de sempre estar procurando melhorar é uma das características do síndico, não do profissional, qualquer síndico, porque ele vai ser como se fosse o prefeito daquele prédio ali, né? Ele vai cuidar das coisas, sempre deve tentar melhorar. Na associação lá da patronal, vocês têm reuniões mensais em que tem pautas a serem discutidas, além dessas eventuais palestras? Eles têm reuniões mensais lá, mas a parte administrativa, entendi, né? Da própria diretoria. Isso, com os síndicos, nós temos esses encontros, essas palestras, entendeu? Você tem uma programação anual disso? Vira e mexe, está tendo. Entendeu? Eu não sei se tem assim, exatamente de 2 em 2 meses, mês e meio, não. Mas vem tendo. E no final do ano, uma confraternização, nada mais justo, né? Já estivemos lá uma vez, muito interessante, né? Muito bacana. Isso tem todo ano. E a gente acaba encontrando uma quantidade de gente conhecida, né? Muito bom, né? Esse intercâmbio. Vocês, quando se reúnem, vocês devem cuidar desses assuntos sempre em primeiro plano e depois tratar de frivolidades, né? Lógico, claro. Que deve acontecer muita coisa interessante. Muito, cada condomínio acontece. Nós temos, assim, contatos entre síndicos, perguntando, olha, eu vou precisar pintar aqui a minha empresa, você indica alguém, ou então você pode me dizer sobre a empresa tal, você conhece, eu soube que prestou serviço para você. E aí você vai dizer, olha... O boca a boca ali, excelente. Que pode ser a diferença entre fazer o contrato com a pessoa ou não. Exatamente. Né? Nós tivemos aqui o caso aqui no Regente, após o incêndio do Extra. Sim. Todos podem reparar, agora não que está diferente, a parede lateral que dava para o Extra estava ainda no tijolo, porque depois que foi demolido, né, aquele prédio e tal, apareceu o tijolo do lado do Regente. Isso é a pior situação, infiltrações e acaba destruindo a parede. E aí, quando eu assumi lá no Regente, esse projeto de refazer aquela parede estava aqui em stand-by, não tinha resultado, não sabia se o Extra ia se manifestar e tal. Eu, particularmente, reassumi essa questão dessa parede e consegui, do seguro do Extra, pagar aquela parede. Aquilo deve ter sido uma fortuna, né? Foi. Nós tivemos 3 orçamentos, que eu faço 3 orçamentos, e aí chamei o conselho e chegamos à conclusão dessa empresa. Tivemos um orçamento de R$120 mil, um de R$140 mil, e causou assim um espanto até agradável que um morador de lá, ele com uma empresa de construção, ele viu, cobrou R$49.900. Meu Deus. Para fazer a mesma coisa. Um terço, a mesma coisa. E aí nós fizemos, está lá perfeito. Adorei, ficou muito bom, ficou perfeito. Eu acompanhei a obra. Eles, na ocasião, fizeram 3 ou 4 buracos lá na garagem do Regente, para que o bombeiro pudesse colocar a mangueira para injetar água direto no depósito. Parte mais baixa, exatamente, porque são contíguos. E aí fizeram lá, nós refizemos aquilo. Então, quer dizer, ficou perfeito, né? Lógico que não houve assim, houve comentários desagradáveis, que o síndico deve ter levado um dinheiro nisso aí, hein? E não sei o quê. Mas isso aí é de praxe para quem não trabalha, para quem tem tempo para ficar falando da vida dos outros. Falcone, eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo, entendeu? Tanto é que um síndico hoje, ele não mexe com o dinheiro do condomínio. Quem mexe é a administradora.
né? Ele tem o poder e o dever de fiscalizar, de acompanhar, né? Mas eu não assino um cheque. Quem assina é o Ademir. Quem assina, Ademir, preciso pagar isso assim, a nota fiscal está aqui, estou autorizando, eu coloco a minha chancela de autorizado pagamento, a pessoa vai aí para receber. Tem a sua responsabilidade violenta ali. Primeiro por mim, ninguém vai direto. A não ser aqueles contratos, por exemplo, manutenção de antena. Isso todo mês tem que pagar, é a mesma empresa, então eles já vão direto mesma receber. Quantia, com exceção de às vezes troca um booster, troca um acoplador. Do contrário, tem que passar pela minha mão. Eu tenho que tomar conhecimento. Chegou material, peraí, não, vamos conferir. Vamos lá, eu acompanho. Tem obra? Adoro, Falcone. Eu acho que uma das faculdades que eu faria hoje seria Engenharia Civil. Engenharia Civil. Eu faria, porque eu adoro uma obra, adoro, porque eu gosto de acompanhar, entendeu? Estou lá em cima no telhado, às vezes, e lá é alto para chu, é bonito, rapaz, que vista que dá lá em cima. Mas eu estou lá, estou acompanhando. São quantos andares lá? 13? 11? 11 mais sobre loja e a galeria. Então são 13 a 3 metros mais ou menos de pé direito. As caixas d'água são lá em cima, os registros são lá em cima. Dá 42 metros de altura, né? É uma média de 3. 3 metros, né? 39, mais um pouquinho. Isso aí. 40, 42 metros, né? Aí eu vou lá para ver a manutenção das calhas, dos bueiros lá em cima. Porque não parece não, mas ele é muito alto, mas vai muito lixo. Quando o vento é forte, tem papel, copos plásticos, e aí entopem. E começa a vazar justamente no 11º andar, nas unidades do 11º andar. Então a gente tem que manter aquilo lá. E de vez em quando eu vou assim, né? De surpresa, dar uma olhada. E como é que você arranja tempo ainda para advogar e fazer audiência? Falcone, a necessidade fez o sapo pular, né? Então, se eu assumir, eu quero fazer com competência, com seriedade. Então, tempo... Eu tinha um professor na faculdade que falava uma coisa que era verdade. Tempo é questão de preferência. Tempo é questão de preferência. Então você tem que arrumar tempo para aqui, para ali. Lógico, tem audiências, eu não tenho como estar lá para deixar a audiência, não tem como. Mas é aí que entra a minha retaguarda. Né? Aqueles profissionais que estão comigo, o Roberto, por exemplo, é um cara que, você pode ver, ele está sempre comigo de roupinha azul. Sim. É um cara que entende... Não, já me deu muita dica aqui. Olha, é um cara que entende de eletrônica pra caramba, de eletricidade, de hidráulica, de pedra. Ele faz tudo, ele faz tudo. Ele faz tudo. E faz com competência. Então isso me dá uma tranquilidade. Volto a dizer de todos os funcionários, tanto de portaria, de limpeza, tranquilo. Que bacana, né? Entendeu? E como é que você achou o Roberto? O Roberto, ele foi indicado por o Valdir, que era funcionário aqui, e veio trabalhar como porteiro da noite, que tinha uma vaga, ele veio trabalhar como porteiro da noite. E aí, quando aconteceu algum problema aqui, que eu não me lembro mais qual foi, ele falou, olha, eu trabalho com isso também, você quer que eu faça? E aí comecei a ver a capacidade dele, ele foi e hoje tem que ser tem bom senso, é um cara legal. O Falcone, ele tem a ferramenta certa, não adianta você querer desmontar essa televisão, né, improvisando ferramenta. Não, se não tiver a ferramenta, não faça. Ele tem tudo na hora certa. É o professor Pardal. Que bom, né? Quando a gente encontra a pessoa assim, muito bom, te dá uma tranquilidade, né? E aí é que eu te falo, eu posso ir para casa e dormir tranquilo. Agora, meu telefone em casa... Não tem hora, né? Não tem hora. Eu deixo lá, eu só peço o seguinte, não divulga meu telefone de casa, pode divulgar meu celular. Mas o de casa não, porque não vai envolver só a mim, né? Tem a minha família. E num desses natais, o que aconteceu? Teve uma história interessante no ano novo, né? Desse ano. Eu acabei de chegar em casa, eu e minha esposa, chegamos em casa, umas 2 horas da manhã, aí assim que eu deitei, tomei meu banho, deitei, o telefone toca, eu falei, ai meu Deus do céu, essa hora não pode ser coisa boa, né? E aí o porteiro do Regem dizendo que estava vazando água pelo túnel do elevador. Eu falei, tá bom, estou indo para aí. Mas eu já fui mentalizando, eu falei, poxa, ali não passa água, não tem como, é outro problema. Na mesma hora, é aí que entra o Roberto, liguei para o Roberto, de madrugada, eu falei, Roberto, desculpa, 2 horas da manhã, mas está acontecendo. Não, estou indo para lá agora, nós chegamos juntos ali. Aí começamos a verificar e fomos lá, era do 4º andar em diante. Aí começamos a verificar e não achava, eu falei, não tem cano aqui e tal. Quando nós olhamos debaixo da porta de um apartamento, começou a sair água, aquela ondinha, aquela marola. Passou pelo corredor e foi direto. Aí veio o caimento vindo e desceu pelo tubo do elevador, pelo túnel do elevador. E aí eu desci, pedi o porteiro que interfonasse para aqueles moradores, prontamente já levantaram, já viram o que tinha acontecido, mas infelizmente a mangueira da água da máquina de lavar tinha estourado
e estava vazando a água dentro do apartamento. Pressão excessiva, não devia ter uma abraçadeira. Exatamente, não tinha um registro, né? E aí estava vazando lá dentro e a água inundou todo o apartamento desse casal, infelizmente, e começou a sair. Mas nós estávamos lá. Que sorte de não ter Foi danificado. até mais uma vez, sem falsa modéstia, numa das assembleias, o proprietário de lá me fez até um agradecimento, Claro. porque de pronto nós estávamos lá justamente o síndico com o bombeiro, que era o Roberto. Nós estamos lá para resolver. E acordando o interessado. Isso aí. Ele falou, olha, quando eu levantei, meu pé foi direto na água, levei um susto. Aí já sabia o que tinha acontecido. Móveis, vai tudo Vai, embora. né? Vai, infelizmente. Mas são coisas que acontecem. Mas até você chegar no fio da meada, né? Você E leva o um pior tempo. é o dano a terceiros também. É né? Já verdade, pensou? é verdade. Se isso vai na casa da outra Mas pessoa. aí a responsabilidade é do causador, né? Isso é previsto, né? Eduardo, você sabe que o nosso tempo Já acabou? rapidamente. Que bom, Como é foi um que pode, prazer. rapaz? É. Como é que pode? Foi um prazer, adorei, foi muito bom. Eu quero te agradecer muito por você trazer essa tua expertise Que para isso, cá. Eu tenho certeza imagina. que muita gente que tem uma ideia do síndico de prédio como se ele fosse um vingador mascarado, como se ele fosse bicho-papão. uma eminência É. parda, né? Ficou, acho que, muito satisfeito de conhecer o funcionamento disso que, à primeira vista, parece muito simples, mas é muito Não, é muito enrolado, trabalhoso. envolve muita muito gente. trabalhoso e de muita responsabilidade. De muita responsabilidade. Mas isso. Você, como advogado, sabe exatamente Verdade. julgar, né, o Verdade. nível de responsabilidade de tudo e deve, eventualmente, andar em chapa quente. Né? É sempre, né? É o comum, é o normal. Isso aí. Né? Meu Tá bom. amigo, eu te agradecer Falcone, muito a presença. prazer, muito obrigado. Bom lembrar Obrigado os mesmo. tempos antigos Isso, é e a verdade. gente está aqui Verdade. falando de coisas boas e vendo que o nosso prédio aqui está sempre bem cuidado, as coisas andando. Que bom, Eu muito fico obrigado. muito satisfeito. Isso. E invoco a sua competência profissional Muito aí obrigado. para o futuro. Se Isso tiver aí. alguma coisa, meu amigo, eu vou perturbar. Tá ótimo, fique Tá à bom? vontade. Agradeço Disponha. muito. Muito obrigado. Meus amigos de casa, telespectadores e os amigos do nosso programa Abrindo o Jogo. Espero que vocês tenham gostado. O cara é craque, ele está, eu acho que trabalhando naquilo que ele gosta de fazer, aí o rendimento é estratosférico. Vejam o nosso programa, vejam as reprises, queiram-me bem e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. TVC 16. Aqui você se vê.